E tem o Lula aí que falou que quer regulamentar as mídias, né? E ele, pra mim, é o cara que vai ganhar, provavelmente. Ele tá aí na disputa na frente. O Lula é um político nato, né? Um dos maiores políticos que a gente tem no país. A gente dá para ver aí todos os acordos que ele está fazendo e a sinalização para o mercado, né? Você sabe que eu sou do PSOL, que nasceu de uma disputa que ocorreu lá em 2002, daí aí teve um racha e nasceu o PSOL. E aí é incrível, hoje em dia, eu tá vendo até a parte do meu partido, não todo o partido, que já está pulando, não querendo ter candidatura própria, não querendo ter discutindo o que a gente precisa discutir de debate sobre o que a gente quer de futuro, no primeiro turno querendo apoiar já o Lula. Assim, o Lula, em 2018, ele fez uma estratégia para manter o partido dele. Isso aqui, assim, eu vou falar de forma muito tranquila. O Lula, ele manteve a candidatura dele até o final para que ele pudesse manter a maior bancada, a segunda maior bancada, ele conseguiu eleger e que o partido dele ficasse. Agora, eu quero saber, se tivesse feito uma movimentação diferente, a gente não teria o Bolsonaro, mas o PT não estaria exatamente com tantas cadeiras como teve, né, nesse período. Então, assim, a tática para o PT funcionou. Mas a tática para o Brasil não funcionou, porque a gente tem um Bolsonaro, a gente tem mais de 600 mil pessoas que morreram aí, famílias devastadas por causa de uma política de partido, mas não uma política de nação. Assim, eu tenho todo o meu respeito, conheço o Lula pessoalmente, tenho todo o meu respeito, mas qual vai ser a diferença agora para esse próximo período, para 2022? A gente precisa pensar em como a gente vai sair desse meio caminho. E aí a gente tem que analisar quem são os candidatos que podem ter um programa econômico que possa estar falando da realidade da vida dos brasileiros. E dos brasileiros que eu estou falando, que são os mais de 20 milhões que estão na linha da miséria. Que aqueles que não têm comida. Que agora a gente tinha que ter parado o Congresso todinho. Acabou o Bolsa Família e ele vai implementar esse novo Auxílio Brasil, que ele vai colocar só no ano eleitoral e acabou. E é só para poder ele ganhar voto de R$400 para essas famílias, para ele ganhar e poder utilizar isso no WhatsApp. Por que que todo mundo do campo, de todos os campos ali, principalmente da oposição, simplesmente não parou, sentou lá na cadeira do Lira e tirar o Lira? E isso também me lembra outra coisa, que aí eu tenho que tirar do meu peito, porque esse ano, estrategicamente, né, eu e alguns deputados da bancada do PSOL apoiamos a candidatura do Baleia Rossi. Não tenho nada em comum com o Baleia Rossi, mas ele é um político mais parecido com o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia ferrou pra caralho a população brasileira com a reforma da Previdência, passou o teto de gastos, fez um montão de caralho a quatro. Mas você tinha diálogo. E quando o Bolsonaro falava as merdas que ele continua falando e fez todas as coisas que ele estava fazendo, ele era um cara que estava ali se posicionando, pelo menos mostrando que tinha um impasse ali. E aí teve uma galera, e principalmente o Juliano, né, o presidente do partido, que foi me criticar pela posição que eu queria ter de tática e foi me comparar a Tabata Amaral. Cara, e aí me lembra também em 2018, quando eu, mais duas deputadas, a Sâmia Bonfim e a Fernanda Melchiona... O Sâmia tá aqui, não? Sâmia já veio aqui. A gente teve um diálogo com ele, com a bancada, sobre a gente fazer uma apresentação do pedido de impeachment. Fomos os primeiros do Congresso a fazer a apresentação do processo de impeachment do Bolsonaro. O cara não escreveu uma carta para deslegitimar deputados do partido para poder fazer o processo de impeachment do Bolsonaro. Cara, é tipo assim, um cara que tá lá, que nunca teve a vivência de ser da favela, de ver, passar fome, ver a sofrência do que está a população e tá numa agenda diretamente ligada ao PT. Não do PSOL, do PT, porque tá ali extremamente alinhado. O PSOL só foi assinar o processo de impeachment quando o PT foi assinar. E aí parece que já existe uma adesão e não existe uma proporção, porque a gente está um ano antes da eleição. O que a gente tem que dialogar? A gente tem que dialogar como a gente vai tirar a população da fome. Bolsonaro está fora do país, mas o que a gente pode fazer no Congresso? Tem que paralisar aquela porra. Até a gente não ter uma medida que a gente consiga dar comida para essa população que está morrendo. E aí, no interior do nosso país, esses caras, cara, a maioria das pessoas que sentam lá, eu vou te falar, Monarca, eles não sabem o que é passar fome.
passar fome. Eu, quando eu saí de casa, eu passei fome, comer do lixo. Sabe o que é passar o Natal? Você ter que ir lá no Ceasa, pegar resto de fruta para você colocar na sua mesa. As pessoas catando hoje osso no meio das ruas. Sabe, assim, pegando o resto de comida, o que precisar. Eu não sei como é que é a realidade desses caras que são tão filha da putas, que não consegue ver uma mãe que tá ali, sabe, uma moça, cara, uma senhora que teve que roubar miojo, que teve que roubar suco. Cara, que suco, que foi parar lá tá presa. E o cara lá no sul também que pegou comida estragada, que também tá preso. Qual é a realidade desses parlamentares que estão lá? Qual é a realidade da política nesse país que não vê a situação real dessa população? Cara, me dá uma raiva, assim, me dá um ódio que aquilo lá tem que ser paralisado até a gente dar uma solução para os mais miseráveis desse país, que estão morrendo realmente de fome esse momento do nosso país. Mas aí o que acontece? É os acordos, é o centrão, é aquele movimento todinho da política antiga que não se renova. E aí por isso que a gente fala que precisa ter mais representatividade desses lugares. Mas aí a gente tem que ter mais espaço para essas pessoas falarem. E por isso que a gente tem que estar tendo esses diálogos em todos os espaços possíveis para poder a gente alcançar essas pessoas. Como são pessoas da minha família que votaram no Bolsonaro. Mas aí agora, eu vou ficar sem falar com todas as pessoas que votaram no Bolsonaro nesse último período? Eu tenho que dialogar, assim como eu dialogo com os parlamentares lá. A gente tem que ter diálogo e não pode ser cancelado.